permitem, já posso começar a falar dele. Vamos. Achei que você ia falar do Botafogo. Que isso? Hoje tem Corinthians aqui na Rádio Bandeirantes, Gabi. E o Pedro Martelli e o PDV, é claro que estão mais voltados para as 4 rodas. Mas o torcedor tá de olho nesse jogo que acontece hoje à noite. Coringão precisando de um resultado na Argentina, em Avedianeira. Daqui a pouco a gente também vai ter a palavrinha do Pedro Ramiro aqui no Resenha Seguro Bet para falar desse jogo. Racing e Corinthians, 9h30 da noite. Transmissão Bandeirantes. Que tal o Corinthians, hein, Martelli e PDV pro jogo de hoje? Vocês já viram minha opinião ao longo da semana. Eu acho muito complicado pro Corinthians hoje, mas quem sabe vocês não podem acudir o coração do torcedor corintiano. É 9h30 o jogo, né? 9h30. Na Argentina. O Cruzeiro fez a missão dele, venceu fora, tá na final. Botafogo passou, Atlético Mineiro passou. Dos 4 brasileiros e de semifinais de torneios internacionais, só falta o Corinthians. O primeiro jogo foi 2-2, sei não, viu? Tem o Ramiro, não sei se vai entrar com a gente, porque nessa conexão Interlagos-Buenos Aires aí, seria bom ter um provável Corinthians, porque o jogo lá é difícil, viu, o Paulo do Vale? Agora que meu microfone voltou, você olha pra mim, quer falar no meu? Fala um pouquinho aqui no meu. Opa, tudo bem, Martelli? Um abraço pra você, pra todo mundo. É Bandeirantes. Fala, Bandeirantes! E o jogo? Ó, seguinte, eu acho que o Corinthians passa hoje, teremos, pra mim, a tristeza, né, que venho batendo na tecla que eu acho que o futebol brasileiro tá sobrando muito, mas assim, aquela coisa, o futebol brasileiro não tem nada a ver com isso, né, não tem nenhuma trapaça nisso, não tem nada disso. Eu só acho que perdeu um pouco da força continental a Libertadores e a Sul-Americana também, mas eu acho que teremos final brasileira nas 2 competições, e uma já tá definido. E na outra só precisa o Corinthians avançar, já que ontem o Cruzeiro passou. Eu acho que nessas horas, ainda mais que o Ramon Dias tenha boas opções, diferente de outros momentos do ano, eu acho que nessas horas pesa muito a camisa. O Racing já há um tempo não chega, persegue um título internacional, e eu acho que hoje o Corinthians vai ter uma noite de Corinthians. Não sei se no tempo normal ou nos pênaltis, mas eu vejo esse Corinthians pronto para jogar a final da Sul-Americana. E aí eu acho que o Corinthians ganha do Cruzeiro na final. E o Cruzeiro que teve uma noite de Corinthians, né? Porque o Cássio fez milagre atrás de milagre e o Cruzeiro conseguiu se classificar 1-0 Uma noite de milagre, Corinthians sério? com assistência de Palmeiras, né? Que o Assistência Gabriel de Palmeiras. Verão que fez a jogada. É verdade, e gol do Santos, que foi o gol do Caio Jorge. Ou seja, mais paulista do que mineiro. Pois é, e o Cássio realmente fez milagres, cara. O Cássio foi bem no jogo, cresceu bastante. O que já era natural e continuava a ser natural aqui no Corinthians quando ele fazia jogos internacionais. Salvou o Corinthians em muitas oportunidades, inclusive na Argentina várias vezes. Fez a mesma coisa a favor do Cruzeiro. O Cruzeiro está na final. E aí o Corinthians pode ter essa final brasileira. Em caso de Corinthians e Cruzeiro, eu não sei se o Corinthians é favorito, se o Corinthians larga atrás, porque o Fernando Diniz, enfim, não conseguiu fazer esse time jogar bola, mas agora vai achando algumas peças de um time que tá mais tranquilo no brasileiro. O Corinthians ainda não. O Cruzeiro passou pelo processo com o Fernando Diniz que todos os clubes passam, né? Que é esse processo de entender o trabalho, e aí é meio cansativo, porque você precisa reagir nos campeonatos. O Cruzeiro passou uma parte ruim com o Seabra, mas pelo menos estava conseguindo avançar na Sul-Americana de uma forma mais tranquila. E com o Diniz foram esses quase 7 jogos aí, só empatando ou perdendo, né? O Diniz ainda não tinha vencido, foi a primeira vitória dele comandando o Cruzeiro. Sobre o Corinthians, eu sou da seguinte opinião, que hoje o Corinthians tem que ir assim, o que der pra fazer, deu. A obrigação do Corinthians é o Campeonato Brasileiro e vai ter um jogo muito difícil na segunda-feira contra o Palmeiras. Acho que o Corinthians tem potencial pra passar? Tem, mas acho que vai ser um jogo difícil. Ontem, por exemplo, não se esperava que o Peñarol fosse dar tanto trabalho assim pro Botafogo como ele deu. E eu imagino que o Racing vai fazer uma partida meio que dos mesmos moldes, dando muita dificuldade pro Corinthians. Então, se não se classificar, eu não acho que isso seja um problema, porque o Corinthians tem um compromisso muito importante e mais importante dessa temporada, que é o jogo da segunda-feira, porque o Corinthians tá fora da zona, mas é só um ponto de distância, né? Então precisa ficar bem esperto com o Campeonato Brasileiro, e a Sul-Americana tem que ser a cereja do bolo, o brinde do ano. Não tem que ser a obrigação do Corinthians. Qual é o provável Corinthians pra hoje, hein? Vocês têm aí ou não? O Ramiro, que provavelmente deve entrar com a gente daqui a pouquinho, tinha colocado uma provável escalação, até falando que o Memphis Depay pode ser um dos titulares, né? Tinha essa dúvida, porque ele jogou os 90 minutos no jogo da semana, né? Então, no jogo dessa semana e do final de semana, na verdade, da segunda.
Calma, Não foi nem Gabi. do fim de semana, foi da o segunda-feira Corinthians contra o Cuiabá. Tá jogando depois de poucos dias, né? Exatamente. E aí tinha essa dúvida se o Memphis Depay seria o titular, e o Ramiro traz a escalação assim, a provável, né? Hugo Souza, Mateuzinho e Bidu, a zaga composta por André Ramalho e Félix Torres, meio de campo com Martínez, Charles, Carrillo e Garro que tá pendurado nessa partida de hoje, e o ataque com Memphis Depay e Yuri Alberto. Vocês têm odds aí já no gatilho para Corinthians e Racing? Temos, já quer Segurobet.com. os valores. Inclusive, ó, tô com o sentimento que amanhã nós teremos um personagem da Segurobet, um personagem também nacional, viu? Conosco no programa ao vivo. Que isso, hein? Não cria expectativa, não. Ó, vamos lá, com os valores para esse jogo de logo mais entre Racing e Corinthians, Martelli. Com o nosso Guilherme Agrela, que vai mandar pro ar os valores de Racing e Corinthians. Vamos lá então, Martelli e PDV tão bem, hein? Os dois Mais ou estão menos. voando. Sei Vamos lá. lá. Quem fica no estúdio faz o trabalho de verdade. Trabalho aqui sujo. exatamente, das odds na Segurobet. Tentando se livrar, né, depois do que você colocou no roteiro. Não, Pois nada é. disso. Então, tô reforçando o que eu coloquei na escalada, mas vamos lá. Racing e Corinthians, vitória do Racing a 2,7, empate a 3,29 e vitória do Coringão a 3,96. Agora vamos aos gols lá no El Cilindro. Gol de quem? De quem? Começando pelo lado mandante, ele que marcou na primeira partida lá em Itaquera, Maximiliano Salas, odd Bom, hein? 3.32 para ele. Gol de Adrian Martinez, que é o artilheiro do Racing na temporada de 2024 a 2,45. E gol de Gabriel Rojas, ele que é lateral esquerdo, foi bem, atacou bastante no primeiro jogo, odd 11. Já pelo lado do Corinthians, gol de Ángel Romero a 4,60. Rodrigo Garro, conterrâneo, lá quem sabe ele marca hoje 4,90. E gol de Yuri Alberto, outro artilheiro da temporada, agora no caso alvinegro, 3,75.